Glórias a Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos, amém? Por gentileza, pega a sua Bíblia. Atos capítulo 7, versículo de número 55. Quem trouxe sua Bíblia? Quem trouxe sua Bíblia? Quem trouxe? Você pode levantar a sua Bíblia assim? Isso. Glória ao nome de Jesus. Deus abençoe a todos que amam a palavra de Deus. Eu sei que é bom ter no celular, mas a Bíblia Sagrada ela é linda, né? Atos capítulo 7, versículo 55. Enquanto você vai localizando, eu quero louvar a Deus pela minha salvação. Quero louvar a Deus porque eu sou salvo. Eu quero louvar a Deus porque o meu nome está escrito no livro da vida. Eu quero louvar a Deus porque Ele me batizou com o Espírito Santo. Eu quero louvar a Deus pela minha família, minha esposa que está aqui, minhas duas filhas. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, irmãos, porque se estou aqui, Deus usou o meu pastor para que eu pudesse estar aqui. Eu louvo a Deus pela vida de todos os obreiros do ministério. E eu acredito que é um momento propício a agradecer pela vida de todos os pastores que eu tive a honra de aprender com eles desde pequeno nesse ministério. Há alguns que estão aqui hoje me ouvindo, me viram criança, adolescente, jovem. Nesta igreja, nesse ministério eu nasci, nesse ministério eu fui batizado com o Espírito Santo. Nesse ministério aqui, nesse tanque batismal aqui atrás, eu fui batizado nas águas. Neste ministério, eu fui muito e sou muito abençoado. Por isso eu louvo a Deus, porque estar hoje tendo essa oportunidade é muito honroso para mim. Sou filho desta casa. Então que Deus abençoe a vida de cada jovem que, assim como eu também, nasceu nesta igreja, neste ministério, já pregou para o espelho muitas das vezes, já pregou no banheiro e prega no banheiro. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, jovem, que quando Deus quer revelar, ninguém esconde. Quando Deus quer mostrar, ninguém esconde, irmão. Então, acredite, Deus é fiel. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Eu quero louvar pela vida da pastora Pauliane, que teve a sensibilidade espiritual também, para que pudéssemos ser um dos pregadores. Aos pregadores que pregaram, que Deus abençoe. Samuel, a Thaís, Deus abençoe. Falar do nosso pastor dispensa comentário, né, irmãos? Pregar depois dele é mais difícil ainda. Que Deus abençoe o pastor Adonias, o pastor Rodrigo, que está representando o nosso pastor Rômulo, sua esposa Analisa, acertei? Deus abençoe. Deus abençoe o Mademes. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Agora vamos para a palavra de Deus. Maravilha. Vamos lá. Atos capítulo 7, versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Amém? Você pode repetir comigo assim, ó: cheios do Espírito Santo. Vamos lá, você pode melhorar. 1, 2, 3 e... Agora repita comigo assim: céus abertos. Amém ou não amém? Maravilha. Vamos lá. Amados irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, e eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, e conforme a Bíblia estiver aberta, deixe o seu coração também, por favor.
O livro de Atos dos Apóstolos, ele é conhecido por muitos estudiosos como o quinto livro do Evangelho, pois fala a respeito da continuação do que é descrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro de Atos também ele é conhecido como Atos do Espírito Santo, porque nós vemos muito em evidência a atuação do Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos fala a respeito da história da igreja, o início da igreja. Vale ressaltar que o livro de Atos dos Apóstolos, ele não termina no seu capítulo 28 com saudações de agradecimentos, com um amém, dando-se a entender que a história da igreja não acaba em Atos 28. A história da igreja, ela continua a ser escrita. Será que você pode falar para essa pessoa bonita que Jesus colocou perto de você? Diga para ele assim, ó, você faz parte da continuação dessa história. Você faz parte da continuação dessa história. Nós vemos no capítulo 1 a ascensão do nosso Senhor Jesus. Nós vemos ele falar a respeito da promessa: e recebereis a virtude do Espírito Santo, semeeis minhas testemunhas, anunciarão o Evangelho. O capítulo de número 2, fala a respeito da promessa cumprida, que foi mencionada no capítulo 1. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que o Espírito Santo desce. O Espírito Santo desce, e todos que estavam naquela casa foram cheios do Espírito Santo. Guarde isso, não foi a maioria, não foi a minoria, não foi um pouquinho. A Bíblia diz que foram todos foram cheios do Espírito Santo. O capítulo 3 nós vamos ver como esses homens começam a agir cheios do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz que Pedro e João estão indo à oração. Quando você começa a estudar a respeito de Pedro e João, você percebe que são duas pessoas totalmente diferentes. Mas é aí que está o poder do Evangelho. É aí que está a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo faz pessoas diferentes trabalharem juntas. Você está sentado do lado de alguém que é totalmente diferente de você, mas o Espírito Santo te ajuda a trabalhar junto com ela. E sabe o que eu acho lindo? Que no capítulo 3 tem a expressão: e subiam juntos à oração. Sabe o que eu aprendo mais aqui? São pessoas diferentes que estão subindo juntas. Isso me traz a entender que no arrebatamento da igreja, aleluia, muita gente diferente uma da outra. O que importa é que o Espírito Santo vai estar junto de nós, conosco, e vamos subir juntos. O capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos começa a perseguição na igreja. Mas também quando fala da perseguição da igreja interna entre os sacerdotes, escribas, fariseus, nós vamos observar que também a igreja começa a crescer. A igreja começa a crescer, o poder de Deus começa a ser manifesto no meio do seu povo. O capítulo de número 5, nós vemos a atuação de Satanás enchendo o coração de Ananias e Safira. Eles estão mentindo ao Espírito Santo. A palavra do Senhor vai nos dizer no capítulo de número 6. O capítulo de número 6 começa a ter algumas contendas, murmurações no meio do povo, porque algumas mulheres viúvas estavam sendo abandonadas, e agora os apóstolos que estão vendo que a igreja está crescendo, mas eles estão ali naquele pequeno número, eles precisam escolher alguém, eles precisam escolher homens para que possam ajudá-los a trabalhar na casa do Senhor, na obra de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que foram escolhidos 7 homens de boa reputação,
7 homens que são cheios do Espírito Santo. Observe que a palavra boa reputação vem antes do ser cheio do Espírito Santo. Pastor, o que o senhor está dizendo? Não adianta, irmão, você tentar me convencer que é cheio do Espírito Santo e tem má reputação. Aonde passa, deixa estrago. Vai na escola, não dá testemunho. Na faculdade, não dá testemunho. Em casa, não é obediente aos pais. Em casa, maltrata a mulher, maltrata o marido. Em casa, não dá testemunho. E chega aqui, quer falar língua estranha, quer pular, quer fazer e acontecer. Mas o texto está me dizendo, não estou falando, irmão, o que eu quero não, é o que a Bíblia está me mostrando. A Bíblia está me mostrando que para ser cheio do Espírito Santo, tem que ter boa reputação. Tem que comprar e pagar, tem que pegar emprestado e devolver. É a Bíblia, irmão. Pastor, não gostei, me perdoe, o problema é seu, está na Bíblia. A Bíblia diz assim: eram homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Então o que a Bíblia está me dizendo? Quer ser cheio do Espírito Santo? Tenha boa reputação. Dá uma disfarçada, eu sei que doeu um pouquinho. Diga assim, ó, aleluia. Dentre esses 7 homens que foram escolhidos, eu aprendo mais uma lição também. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que tinha um homem chamado Nicolau, prosélito de Antioquia. Esse Nicolau, estudiosos dizem que futuramente ele apostata da fé e causa muito danos à igreja. E você vai ouvir a respeito dele lá em Apocalipse. Tenho contra ti que tem apoiado os nicolaítas. Sabe o que eu aprendo aqui? Jesus tinha um Judas e a igreja tinha um Nicolau. E você, irmão, está pensando que a tua vida vai ser ó? Não. Jesus me ensina que nesta vida nós vamos ter pessoas como Judas que vão nos trair. Jesus nos ensina que nesta vida nós vamos ter um Pedro que vai nos negar. Mas também ele nos ensina que vai ter um João que vai nos amar e vai ficar conosco até o fim. Nós vemos que dentre esses homens tinha um chamado Estevão. E o capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos é a maior pregação a respeito do Antigo Testamento. Ele começa a pregar. E ele está pregando e anunciando, falando das Escrituras. Algumas pessoas se levantam contra ele. E o nosso pastor mencionou aqui, até ontem, um texto sagrado, que aqueles que se levantavam contra Estevão, eles rangiam os dentes, não gostavam, porque Estevão estava anunciando as Escrituras. E cai para nós, meus irmãos, cai para nós. Nós não estamos vivendo em um tempo diferente. Pregar a Bíblia hoje causa raiva em certas pessoas. Pregar a palavra hoje causa raiva em certos tipos de pessoas. Você pode perceber que as leis hoje já estão começando a ser inseridas na nossa nação, que não pode mais mencionar o nome de Deus. Não pode ter mais Bíblias em certos lugares que tratam até a respeito da política, porque eles são contra os princípios que a palavra de Deus ela nos ensina. Mas como nosso irmão falou hoje aqui pela tarde, a palavra é a palavra. A Bíblia é a Bíblia. A palavra de Deus é a palavra, e eu sempre vou mencionar a respeito da palavra, porque é a palavra que renova, é a palavra que aviva, é a palavra que restaura, é a palavra que levanta, é a palavra que faz você dar glória a Deus, é a palavra que faz você dar aleluia, é a palavra de Deus que nos renova, é a palavra de Deus que alegra. E se estamos aqui é por causa da palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 3,
diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a... Deixa eu ver se você está atento. Mas de toda a... Salmos 33, verso 6 diz: Senhor, tu criaste os céus pelo poder da tua... Salmos 119, verso 9 diz: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a sua... Salmo 119, verso 11 diz: guardei no meu coração para não pecar contra ti a tua... Salmo 119, verso 41 diz: venha sobre mim a tua misericórdia e a tua salvação, segundo a tua... Salmo 119, verso 67 diz: antes eu andava errado e fui afligido, mas agora eu guardo a tua... Salmo 119, verso 103: mais doce que o mel na minha boca é a tua... Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua... Salmo 119, verso 114: tu és o meu escudo, a minha fortaleza, pois eu espero e confio na tua... Salmo 119, verso 148: os meus olhos antecipam as vigílias da noite para meditar na tua... Salmo 119, verso 165: os príncipes me perseguiram sem causa, mas eu não temia nenhum deles, antes eu temi, Senhor, a tua... Jeremias capítulo 1, versículo 11 em diante: o que tu vês, Jeremias? Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu sou fiel para cumprir com a minha... Jeremias capítulo 15, versículo de número 16: eu comi e foi para mim gozo e alegria de coração. O que você comeu, Jeremias? Senhor, eu comi a tua... Jeremias capítulo de número 23, versículo de número 29: como um martelo que esmiuça a penha, como um fogo abrasador, assim é, Senhor, a tua... Romanos capítulo 10, versículo de número 17: a fé vem pelo ouvir, ouvir, Senhor, a tua... João capítulo 17, versículo de número 17: santifica-os na verdade, a tua é a verdade. Fale para esse crente que está perto de você: é a palavra, é a palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que mais penetrante do que espada alguma, penetra entre juntas e medulas, alma e espírito, discernindo o pensamento e intenção do coração. É a 1 Pedro capítulo 1, versículo 25 em diante diz: seca a erva, cai as flores, mas permanece para sempre. Permanece para sempre. Permanece para sempre. Mateus capítulo 24, versículo 35. Jesus diz assim, ó: vai passar o céu. Está esquentando. Vai passar a terra, mas não há de passar as minhas. E você está aqui é por causa dela. E a palavra de Deus diz que quanto mais Estevão anunciava as escrituras, mais eles ficavam bravos, mais eles não gostavam. E a Bíblia Sagrada diz que naquele ambiente em que as pessoas se levantavam contra ele, ele começou a olhar para o céu. Ele começou a olhar para o céu. E a Bíblia diz que ele olha e vê os céus abertos. Observe que a Bíblia está dizendo assim, ó, céus, plural. Nós aprendemos que tem um céu atmosférico, cósmico, e também entendemos que há o céu morada de Deus, o céu do trono de Deus. Enquanto aqueles estão bravos e irados com Estevão, Estevão está olhando para o céu. E eu posso imaginar o primeiro céu sendo aberto.
O segundo céu sendo aberto. Oh, glória. O terceiro céu sendo aberto. Quem estava lá não via o que Estevão estava vendo. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz. Por quê, pastor? Porque quem está cheio do Espírito vê o que ninguém vê. Quem está cheio do Espírito Santo começa a contemplar coisas que ninguém consegue. Aleluias. Os céus começam a se abrir. Ele cheio do Espírito Santo, ele começa a ver o trono de Deus. E é aqui que eu quero trazer uma rápida palavra para você, simples. Céu aberto. Cheio do Espírito Santo e céu aberto. Quando eu vejo na Bíblia o céu se abrindo, eu começo a entender algumas coisas que o Senhor quer nos mostrar. O profeta Isaías vai nos dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Pastor, o que o senhor está dizendo? Vamos pensar comigo. No ano em que morreu o rei Uzias, morte. Morte fala de tristeza, de percas, de choro, de luto. Só que é nesse momento em que Isaías ele tem uma visão do céu aberto. Por quê? Porque ele está vendo o trono de Deus. E trono fala de governo. E é isso que Deus está falando para Isaías. E está também falando para o nosso irmão Estevão. Porque se trono fala de governo, você pode estar vivendo um momento de luto. Você pode estar vivendo um momento de tristeza. Você pode estar vivendo um momento de angústia. Você pode estar vivendo um momento em que as pedras estão sendo atacadas. Você pode estar vivendo um momento em que as pessoas estão se levantando contra você. Mas quando você vê o céu aberto e o trono, Deus está mandando uma mensagem assim: fique tranquilo, porque nada saiu do meu controle. Você pode emprestar a tua mão ao Espírito Santo, por gentileza? Você pode, por gentileza, segurar na mão de alguém que está perto de você e fala para ele assim, ó, fique tranquilo que ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Quando eu vejo na Bíblia o céu aberto, eu me lembro de João capítulo 1, em que está Natanael e Felipe conversando. Jesus chega e diz assim, eu já te vi, viu? Lá debaixo da figueira. Ele cai todinho, fica de boca aberta, diz, tu é profeta. Jesus olha para ele assim, tu ficou assim só porque eu falei isso? A partir de agora tu verás os céus diante do Filho do Homem. Pastor, o que isso quer dizer? Que céu aberto quer dizer a manifestação de Cristo. E cai para nós, o céu está aberto aqui hoje. E Jesus está se manifestando desde ontem aqui de maneira gloriosa. Quando eu vejo na Bíblia o céu aberto, eu me lembro de Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Jesus e João o Batista no Jordão. Jesus é batizado por João. Quando ele é batizado, olha o que a Bíblia diz: e os céus se
se abriram. Aí eu vejo aqui o que acontece quando o céu se abre. Aí a Bíblia diz assim, ó, e o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba. Pousou sobre ele. Pastor, aconteceu mais? Aconteceu. Porque o céu se abriu, o Espírito Santo se manifestou e uma voz brada dos céus: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Pastor, eu não entendi. Quando o céu está aberto, Jesus está presente, o Espírito Santo se manifesta e a voz do Pai é audível. E eu tenho certeza, irmãos, que a palavra de Deus está entrando no coração de alguém nesse exato momento. E eu tenho certeza que a palavra de Deus está entrando no coração de alguém nesse exato momento. Porque quando eu olho para a Bíblia e vejo o céu aberto, eu me lembro de Atos 2. Porque a palavra do Senhor diz que estavam cerca de 120 irmãos ali aguardando, obedecendo. E o texto diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos naquele mesmo lugar. De repente, eu aprendo algumas lições importantes aqui. Era mencionada uma festa, a festa do Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Para muitos ali, costume natural, todo ano, festa do Pentecoste. Só que para aqueles 120 era a festa. Não entendi, pastor. Para muita gente hoje é só mais um congresso. Mas também tem um grupo hoje que não é mais um congresso, é o congresso. Aconteceu algo maravilhoso ali. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que o céu se abre, porque de repente veio do céu um som. Veemente, impetuoso, encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, a qual pousou sobre cada um deles. Começaram a falar em outras línguas. Imagine só, irmão, cerca de 9 horas da manhã, um povo cheio do Espírito Santo. Só que eu quero destacar algo aqui, já vou finalizar já. A Bíblia Sagrada diz que começam a conversar entre eles, os discípulos: quem vai se levantar para falar? Com certeza, irmãos, se você estivesse naquele dia, você ia pensar: vai, Mateus, levanta. João, você ficou até o final, você ficou até o pé da cruz. João, você merece, você é o cara para se levantar, para falar aqui. Você precisa se levantar. Mas não foi João. Bartolomeu, pode ser você. Não, também não foi. Outro Tiago. Não. Eu tenho certeza, irmão, que se fosse hoje, você ia deixar Pedro por último. Sabe por quê? Porque Pedro negou. Você não ia lembrar que ele andou sobre as águas. Você não ia lembrar que ele fez milagres com Jesus. Sabe o que você ia lembrar? Ele negou o mestre. Mas é isso que eu acho lindo na graça de Deus. Aleluia. Porque quando ele abre os céus, oh glória, e o Espírito Santo começa a se manifestar, ele
Ele começa a levantar pessoas que você menos imagina. Você pode estar sentado do lado de alguém aí agora que negou o mestre, que peca, que erra, que é cheio de falhas e de defeitos, e quem sabe na igreja onde você congrega nem oportunidade ele tem. Só que Deus te trouxe aqui hoje para dizer: estou abrindo o céu. Estou abrindo o céu e levantando pessoas hoje aqui que você menos espera, porque é isso que o Espírito Santo faz. Oh, glória ao nome de Jesus. Será que você pode emprestar a tua mão novamente ao Espírito Santo, por favor? Segura firme na mão desse crente que já já eu termino. Falta 3h30, já já eu termino. Segura aí. Fale para esse crente que Jesus colocou do seu lado assim, ó. Fale, segura assim, ó, firme assim, ó. Hoje é noite que Jesus vai levantar muita gente. Me perdoa, irmão, nós somos assembleano, tá? Se é para aplaudir, aplauda dando glória a Deus. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! E eu tenho alguns minutinhos, eu quero fazer uma oração. Pastor, é isso, pastor? É isso. Eu tive um professor de teologia que ele disse assim, ó, se Deus te mandar você falar 10 minutos, fale. Mas fale aquilo que Deus mandou. Não pregue sobre os 5 tipos de linguiça e fique enchendo linguiça no púlpito. Pastor, mas eu ainda não pulei. Não estou nem aí, eu quero que você guarde a palavra, irmão. Eu quero que amanhã, depois de amanhã, você fale assim, olha, aquela palavra está no meu coração, cheio do Espírito Santo e céu aberto. Eu quero fazer uma oração com você agora. Quem é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mãozinha assim. Só quem é batizado com o Espírito Santo pentecostal, me dá um sinal aí. Maravilha, maravilha. Quem não é, pastor, nunca falei em línguas, nunca. Levante a mãozinha assim. Eita glória. Não, é congresso de jovem. E congresso de jovem é assim, viu? Você viu essa pessoa que levantou a mão aí e falou que não é? Você que disse que é. Você viu? De novo, quem não é, levanta a mãozinha. Isso. Tá vendo aí você que disse que é? Chegou a hora. Qual hora, pastor? Que Jesus vai usar os Pedros hoje aqui. Eu quero que, por gentileza, com a permissão do nosso pastor, fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. 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 Quem já é batizado com o Espírito Santo, levante as duas mãozinhas assim para o céu, levanta. Você que não é, coloca as duas mãos no coração, coloca. Eu vou orar aqui.
a minha primeira oração é essa: Jesus, eu falei aquilo que teu Espírito mandou eu falar a esta igreja. Senhor, em nome de Jesus Cristo, aqueles que já são batizados com teu Espírito, aqueles que já são batizados com teu Espírito, em nome de Jesus Cristo agora, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Deus, que o teu Espírito se manifeste agora no coração dele, que ele seja proibido de falar em português. Espírito Santo de Deus, eu creio nisso, eu acredito nisso. Em nome de Jesus, enche o teu filho, enche a tua filha. Senhor, é a tua palavra que me diz, é a tua palavra que me diz: enchei-vos. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, aonde houver alguém que faz tempo que não fala em línguas, Espírito Santo, renova ele agora, renova ela agora, em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, eu te peço, coloca uma brasa viva na mão dele, coloca uma brasa viva na mão dela, porque quando ele segurar naquele que ainda não é, aquele que ainda não é, vai ser cheio, vai ser cheio, vai ser cheio. E se você crê nisso, meu irmão, você que está perto de alguém que não é batizado, você vai agarrar nele agora, vai orar por ele agora. Espírito Santo de Deus, usa, enche jovens, enche moços, enche moça. Aleluia. Efésios 5:18. Ele diz assim: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você percebeu que as pessoas só lêem até aí, para, mas a fala não para aí, irmão. Versículo 19, versículo 20, ele vai nos ensinar como ser cheios. Como, pastor? Aí Paulo continua: com salmos, com cânticos espirituais, se humilhando diante da presença de Deus, se sujeitando uns aos outros. Aleluia. Pastor, eu ainda não consegui. Já estou te dando a dica, irmão. Abre essa boca cheia de dente que Jesus te deu. Aleluia. Aleluia. Se você pode, dá um abraço em alguém, tá? Diga para ele assim, ó: você vai sair daqui hoje diferente.
cheio, 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 em nome de Jesus.